Se obedeceres à voz do Senhor teu Deus, observando todos os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus, te elevarás acima de todos os povos da terra. Todas as nações da terra virão sobre ti, e te alcançarão todas estas bênçãos, se sempre obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Serás bendito na cidade, bendito nos campos. Bendito será o fruto das tuas entranhas, bendito serão a tua mesa e a tua casa. Bendito serás quando entrares e quando saíres. O Senhor destruirá diante de ti os inimigos que te ameaçarem. Se vierem ao teu encontro por um caminho, fugirão diante de ti por 7 caminhos. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo na tua casa e em todos os teus bens. Te fará feliz na terra que o Senhor teu Deus te há de dar. O Senhor te conservará com sua nação santa, assim como te jurou, enquanto guardares seus mandamentos. O Senhor teu Deus guiará os teus caminhos. Todos os povos da terra verão que estás marcado com o nome do Senhor, e te temerão. Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para esse nosso encontro, né? Quero já desde o início pedir desculpa e perdão a vocês, né? Porque semana passada, né? Dia que era para ser o nosso último encontro, houve um imprevisto aqui na paróquia, né? A gente foi para a comunidade e não conseguimos chegar a tempo, né? Coisas aqui da paróquia, né? E aqui de Rondônia. Então este programa, né, está sendo gravado, né? Quando vocês ouviram, eu estarei viajando, chegando em Ponta Grossa com a graça de Deus, né? Então, mas estou deixando gravado para nós encerrarmos o nosso estudo. No entanto, comecemos, né, com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de misericórdia e bondade, enviai, Senhor, a graça do Espírito Santo sobre nós, para iluminar nosso coração, nossa mente, nossa inteligência, nossa memória, Senhor. Abrir, Senhor, o nosso coração e a nossa inteligência, ó Espírito Santo, para compreender os mistérios da Tua Palavra, para compreender, Senhor, com sabedoria que vem de Ti. Fundi sobre nós a força e a graça do Espírito Santo. Santifica o nosso coração, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir e obedecer a Tua Palavra. Amém. Peçamos à Mãe da obediência, Mãe da divina obediência,
que nos ensine a obedecer a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, amados irmãos, hoje temos aqui, me ajudando a gravar, aqui o irmão Bergson, né? Vocês não conhecem ele, mas ele acabou de chegar, já está trabalhando aqui, né? Porque vocês sabem que se depender de mim, isso seria um desastre, né? A única coisinha que eu posso tentar fazer é isso, né? Então, só um pequeno recordo, né? Recordação ou lembrança do que nós vimos, né? Nesses três últimos encontros, nesses três encontros até aqui. Estamos estudando o livro do Deuteronômio, né? Que Deuteronômio nós já vimos, né? Quer dizer a segunda lei ou uma releitura da lei, que é isso que ele é, na verdade. O que é o Deuteronômio? Vocês recordam bem, é 3 ou 4, aliás, né, grande discurso de Moisés. São discursos de Moisés, os últimos discursos dele, antes do povo entrar na Terra Prometida. Recordemos que esta geração é a segunda geração do povo de Deus. Não é a geração que saiu do Egito, que passou o Mar Vermelho. É a outra geração, aquela geração, mesmo vendo a glória de Deus, mesmo vendo os milagres, prodígios que Deus realizou, ainda teve medo, não foi fiel, se revoltou contra Deus, contra Moisés, e não pôde entrar na Terra Prometida. Quando estava ali para tomar posse, teve medo por causa dos empecilhos que tinha, e retornaram então. E por causa da revolta, aquela geração então, toda morreu no deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto, andando meio que em círculos, né, até morrer, né, toda aquela geração. E aí uma nova geração, ou seja, uma geração que nasceu no deserto, uma geração que cresceu no deserto, agora está ali, né, ou seja, foi uma geração provada, está ali para entrar. Né. É essa geração, a segunda geração que quer ser fiel. Né. Os únicos que não morreram no deserto e que vão entrar na Terra Prometida, que tinham saído do Egito, são somente Josué e Calebe. Então, era preciso Moisés, então, recordar a eles a lei. E aí faz esses discursos que nós já vimos, né? Ou seja, o livro do Deuteronômio, nós aprendemos que é um livro para quem quer tomar posse da Terra Prometida, que para nós a Terra Prometida é o céu, mas a Terra Prometida imediata, podemos dizer assim, é a vida da graça, a vida abundante que Deus quer nos dar. Recordemos o que Jesus disse dele, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, a terra prometida para nós hoje não é mais essa terra, matéria, mas é uma vida nova da graça. Ou seja, a vida que Jesus quer nos dar, a vida do Espírito, a vida abundante. Essa é a vida, essa é a terra prometida. E a vida abundante que começa aqui e que se transformará verdadeiramente, onde teremos posse verdadeira, quando estivermos face a face com o Senhor, nosso Deus no céu. Tá bom, amados irmãos? Então, aqui está. E o que precisa, então, para alcançar essa vida da graça? Obediência. É uma das palavras que mais nós repetimos no Deuteronômio. Se ouvires a voz do Senhor, vos ordeno ouvir e obedecer, para que possais receber as graças. E assim nós percorremos esse livro, os discursos de Moisés. Vimos que no último encontro, por exemplo, que fala bastante sobre leis e normas do bem viver, de comportamento. Aqui a lei para os israelitas é como para o país de Israel, na época de Jesus dos hebreus, é como se fosse a própria constituição deles, como eles deveriam viver. Vimos que tinha comportamentos, leis tantas de comportamento. Começa com os 10 mandamentos, que é os mandamentos principais, mas recordem que temos mais depois, além dos 10 mandamentos,
que é os mandamentos maiores, temos mandamentos menores, que são mais de 600, se vocês recordam que nós falamos, né? Inclusive mandamentos, normas do bem viver, até de higiene, de comportamento, de comida, que a gente já falou, né? Se você quiser, é só retomar lá os outros encontros. Muito bem. Chegamos aqui, então, no capítulo 27, né? Que é a última parte, então, do livro. Nós vamos resumir isto hoje aqui, né? Capítulo 27, então, a partir do capítulo 27 é o quarto, podemos chamar de o quarto discurso de Moisés, a quarta homilia, né? Pregação, como vocês preferirem, tá bom? Então, vamos ler alguns trechos tão importantes, né, para nós. Ele começa aqui com uma pequena introdução sobre a liturgia no Siquém, renova a aliança, né? E quero ler para vocês o versículo 9 do capítulo 27, que é muito importante para nós. Em seguida, Moisés e os sacerdotes levitas falaram a todo Israel: guarda silêncio e ouve, Israel. Hoje te tornastes o povo do Senhor teu Deus. Ouve, pois, a voz do Senhor teu Deus e cumpre os seus mandamentos e preceitos que hoje te ordeno. Percebe, amados irmãos, que esta expressão, ouvir e obedecer, de várias formas, ela é retomada nesse livro, né? Retomada. Talvez por isso esse livro é tão importante no Novo Testamento, né? Para Jesus, né? Até parece que era o livro preferido de Jesus, que as citações, a maioria das citações que Jesus citava do Antigo Testamento era do livro do Deuteronômio, tá bom? Muito bem. Então aqui no versículo 20, no capítulo, aliás, 27 e 28, nós vamos encontrar as promessas de bênção. No 28, principalmente, que é maravilhoso, essa música, inclusive, de abertura que nós estamos escutando, foi proposital que eu a escolhi, porque essa música, chegamos na letra dela agora no capítulo 28, né? Claro, é inspirada, mas praticamente é a letra dessa música, né? Se ouvires, né, a voz do Senhor, se obedeceres à voz do Senhor, terás essas promessas. Porém, se não ouvir, terás as maldições, né? Tem as maldições também, que se você não leu, você vai ler lá depois. Portanto, as maldições eu não vou ler, mas aqui as bênçãos, eu vou ler um trecho aqui do capítulo 28, que vale a pena, já que fala de bênçãos, de promessas de Deus. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 28, diz assim: ó, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, guardando e praticando todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te tornará superior a todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão, por dares ouvido à voz do Senhor teu Deus. Percebe, amados irmãos, mais uma vez, aquilo que tem repetido, né, capítulo por capítulo, ouvir, se deres ouvidos à voz do Senhor, se der ouvidos à voz do Senhor e obedecer todos os seus mandamentos, Deus lhe abençoará. Essa é a graça, né? Existe uma condição para a bênção. Ah, padre, mas eu não consigo obedecer todos os mandamentos. Muito bem. Basta o resumo da lei, disse Jesus. Qual que é o resumo da lei que Jesus diz? Amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todo o ser, e o próximo como a si mesmo. Jesus, além disso, ele transformou ou elevou. Lembra que Jesus disse que não ia tirar nenhum iota da lei, nada da lei. Mas Jesus acrescentou um mandamento, que para nós cristãos é o mandamento principal, o mandamento do amor. Se no Antigo Testamento a referência do amor, e aqui eu estou falando do amor ao próximo agora, né? O amor a Deus continua, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com tudo que temos, com tudo que somos, com toda a alma, amá-lo. Isso é o mais importante. E o próximo? A referência do amor ao próximo que se tinha no Antigo Testamento era o quê? O amor que eu tinha para comigo mesmo. Então era amar o próximo como a mim mesmo, como eu amo a mim mesmo. Aqui cria um problema, amados irmãos. Pode criar um problema. Pode ser que alguém não se ame, né? Então, se eu não me amo, estou desobrigado então a amar o próximo, não é assim? E pode ser
Mas Jesus, para quem é cristão, mudou um pouquinho. Então a referência agora do amor ao próximo, recorda, qual que é a referência do amor ao próximo? O amor que eu tenho para comigo mesmo. Jesus mudou isso, é o único mandamento que ele mudou, que elevou. O que Jesus disse às vésperas da sua morte? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mudou a referência. A referência era eu mesmo, o amor que eu tinha para comigo. Agora não, Jesus disse, a referência do amor ao próximo é o amor de Jesus. O amor com que Jesus nos amou. E como ele nos amou, até as últimas consequências. Dando a vida, dando tudo de si. E quando abro esse leque, eu vou longe, né? Tem um preceito de Jesus, que não está nos evangelhos, que está nos Atos dos Apóstolos, que é o segredo da felicidade. Qual que é o segredo da felicidade? Se você quer ser feliz, ouça o que Jesus disse, que nós sabemos por causa dos apóstolos. Existe maior alegria em dar do que em receber. Então, qual que é o segredo da felicidade? Aprender a sair de si. O ser humano, você e eu, não fomos criados para nós mesmos. Você não foi criado para si mesmo. Fomos criados para o outro. Para o outro, com O maiúsculo, que é Deus, e para os outros que estão ao meu lado, nosso irmão. Quando nós invertemos e passamos a amar só a nós mesmos, nós nos tornamos egoístas. Infelicidade é o caminho da tristeza, da infelicidade, da depressão, da solidão e de tudo que você quiser. Então Jesus nos ensinou que a sair de si, se transformar numa fonte. Uma fonte é o quê? É algo que faz jorrar para fora, não puxar para dentro. Uma fonte, porventura, que jorrasse água para dentro de si, secaria, né? É assim a nossa vida. Nós somos chamados a jorrar para fora, para o outro, doar-se, dar a vida. E assim encontramos o verdadeiro sentido das nossas vidas. Percebe, amados irmãos? É isso. O amor começa aqui no Deuteronômio por ouvir a palavra e obedecer. Tá bom, vamos continuar, né? Senão eu fico fazendo esses leques aqui, vocês sabem que eu viajo longe, né? Então, continuando a leitura aqui das bênçãos, das promessas de bênção de Deus, né? Que tem a ver com essa música que nós estamos ouvindo no início do nosso programa. Versículo 3 continua. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias do teu gado e os rebanhos do teu rebanho, os rebentos do teu rebanho. Bendita será tua casa e bendito será a tua casa e tua amassadeira, né? Aquilo que fabrica lá o pão. Bendito serás ao entrardes e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um só caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de tua frente. O Senhor ordenará para ti a bênção nos teus celeiros e em todo empreendimento de tua mão, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. Percebe? Se você tem a Bíblia da Ave Maria, você vai perceber que essa música que você ouve, que se chama Bênçãos, da banda Yahvé, é a tradução, né, que eles utilizam. Tem algumas nuancezinhas diferentes, mas o mesmo sentido. Continuando. O Senhor te confirmará como seu povo santo, conforme te jurou, contanto que guarde os mandamentos do Senhor teu Deus e andes em seu caminho. Todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão medo de ti, te respeitarão. Por fim, finalzinho das bênçãos, versículo 13. O Senhor te porá na cabeça e não na cauda, e sempre estará em cima, não embaixo. Se deres ouvido aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, e
e guardar e pôr em prática tudo isso. Não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses servindo-os. É a condição da bênção, amados irmãos, da vida abundante, né? Esforçar-se para cumprir a palavra de Deus. E Deus é tão bom que nos dá a graça do Espírito Santo para que possamos obedecer. Deus, sabendo que nós teríamos dificuldade de obedecer os mandamentos, depois, lá no livro do Ezequiel, a gente vai encontrar uma promessa de Deus. Deus disse assim, lá no livro de Ezequiel, capítulo 33, capítulo 37, Deus disse que vai tirar do nosso peito, né, e o coração de pedra e colocar um coração de carne. Depois vai dizer que vai colocar o Espírito em nós e fazer com que obedeçamos a sua lei, sua vontade. Ou seja, a obediência é também graça do Espírito Santo para quem quer ter a vida nova, ou quem nasce de novo, vamos dizer assim, quem nasceu da água e do Espírito Santo. Depois, continuando no versículo 15 em diante, vai dizer assim: se, porém, não ouvires a voz do Senhor, guardando e praticando todos os seus mandamentos e preceitos que hoje eu te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Não vou ler a lista das maldições, porque elas são bem longas, né? Todas elas. Eu vou ler só algumas aqui, que não vale a pena ficar falando de maldição também, né? Mas depois você é convidado a ler, né, tudo e marcar. Por exemplo, no versículo 45 diz assim: todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão, te alcançarão, até que sejas destruído, por não teres obedecido à voz do Senhor teu Deus, guardando os mandamentos e os preceitos que te ordeno. Pois 47 diz assim: porquanto não servires ao Senhor teu Deus com alegria e de coração grato pela abundância de tudo, servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti. Percebe, amados irmãos? A busca da obediência à palavra de Deus é condição de sermos livres. O problema, amados irmãos, que a palavra obediência, no decorrer da história, foi deturpada e se tornou uma palavra pejorativa, né? Porque quando a gente lembra de obediência, a gente já remete a um escravo, ao servo e à escravidão. E aqui tem algo diferente. Só pode obedecer, e isso é o sentido da obediência cristã. Só pode obedecer, cristamente falando, quem é livre, verdadeiramente livre. Por isso Jesus foi o servo obediente radical, o mais obediente, porque ele era totalmente livre. Por quê? Para o cristão, um escravo não pode obedecer. Por quê? Porque ele é obrigado a fazer o que lhe manda. Ele não tem outra opção. Isso não é a obediência cristã. A obediência cristã só é possível para pessoas plenamente livres. E é isso que Deus quer para seu povo. Um povo livre. Por isso que Deus tirou eles, libertou da casa da escravidão. E aquele povo que era escravo, que chegou às portas da terra prometida, que viu a mão poderosa de Deus passar o mar vermelho, tantos prodígios, tudo aquilo que aconteceu no deserto, chega ali e não é totalmente livre. Ainda, mesmo que fisicamente não eram mais escravos, seu ser ainda não era livre. E por isso não pôde obedecer e entrar na terra. Morreram no deserto. Essa nova geração agora, que nasceu no deserto, depois de 40 anos, que foi provada no deserto, agora Deus está dizendo, sejam livres e obedeçam. Assim vocês serão grandes, né? É assim. Que coisa maravilhosa, né, amados irmãos? Vamos continuar o nosso estudo. Por fim, quero ler para vocês aqui, no capítulo 28, versículos 58 e seguintes. Que isso
é algo que vai acontecer depois com o povo, né, de Israel. Se não cuidares de praticar todas as palavras desta lei escrita neste livro, no temor deste nome glorioso e terrível, o nome do Senhor teu Deus, então o Senhor tornará terríveis as pragas que caírem sobre ti, sobre a tua descendência, pragas enormes e permanentes, doenças graves e persistentes. Ele fará voltar a ti todas as moléstias do Egito, que tanto temia, e elas te contagiam. Percebe? Doenças que a gente não conhecia, né? Fiz questão de ler esse trechozinho, que parece cômico, né? Mas será que não está faltando para a humanidade obediência? Ouvir a voz de Deus? Melhor dizendo, vamos trazer para nós, será que nós cristãos estamos obedecendo, ouvindo e obedecendo a voz de Deus? É um questionamento que eu quero deixar para vocês, tá bom? Por fim, temos aqui no versículo 69, estamos encerrando o capítulo 28, a aliança que ele faz com eles em Moabe. Estas são as palavras da aliança que o Senhor mandou Moisés fazer com os israelitas na terra de Moabe, além da aliança que fizeram com eles no Horebe. O Horebe, onde Deus deu as tábuas da lei, lembram? O povo se revoltou, Moisés quebrou-as, depois voltou de novo, né? Deus deu perdão, estou resumindo lá no Êxodo, né? E ali em Moabe, Deus de novo deu as tábuas da lei. Em um monte. Agora em outro monte, agora o Moabe, que fica de frente para a terra prometida, ali, já para entrar, Deus retorna de novo e recordam a lei. Faz Moisés ler inteirinho a lei, né? Assim, para que eles possam recordar. Aquele povo, aquela geração, não é a mesma que recebeu as tábuas da lei, que estava ali guardada na tenda de reunião, junto com a Arca da Aliança e assim por diante, né? Mas é outra geração, então eles precisavam conhecer a lei de Deus, né? E Moisés, então, os instrui antes da sua morte. Capítulo 29, versículo 13, tem algo interessante. Eu agora vou fazer uma pequena leitura dos versículos, né, que eu marquei, né? Depois você também, né, pode enviar nos comentários aquilo que tocou você, né? Mas não faço esta aliança e este juramento somente convosco, mas com quem hoje está aqui, conosco diante do Senhor nosso Deus, e com quem não está hoje aqui conosco, né? Porque ele está falando, fez aliança com os que estão no passado e aqueles também que virão, né? Isso é importante para nós. No capítulo 30, né, é muito bonito, né? Eu marquei tantas coisas aqui, quero ler algumas coisas para vocês, né? Que Deus fala aqui no capítulo 30 da conversão. Importante a conversão, né? No capítulo 29, né? Então vou só dizer aqui, você já leu, né? A maioria de vocês já leram. No capítulo 29, Deus fala, né, faz essa exortação à obediência, né, à aliança, e traça um caminho de fidelidade. Aqui no 30 tem tantas coisas maravilhosas, né? Deus convida à conversão. Quando te sobrevierem todas essas coisas, a bênção e a maldição que hoje ponho diante de ti, se então delas te lembrares no coração, no meio delas te lembrares no coração, no meio das nações entre as quais o Senhor teu Deus te houver dispersado, e se te converteres, tu e teus filhos, ao Senhor teu Deus, e ouvires a sua voz de todo o teu coração, de toda a tua alma, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus reverterá teu castigo e se compadecerá de ti. O Senhor teu Deus tornará a te reunir no meio de todos os povos entre os quais te dispersou, ainda que teus exilados se encontrem na extremidade dos céus. De lá o Senhor teu Deus te reunirá e de lá te recolherá. O Senhor teu Deus te reconduzirá à terra que teus pais possuíram.
e assim por diante. Deus vai falando das promessas, ou seja, quando não obedecer, se revoltar contra o Senhor, virá aquelas pragas, virão gente e te levarão para o exílio, vão te fazer escravo, né? Vão escravizar teus filhos, vocês. Porém, mesmo lá depois da escravidão, se teus filhos, vocês, se recordarem do Senhor e voltarem para Ele, Deus o libertará e trará de volta. Isso historicamente aconteceu com Israel, nós sabemos, né? O famoso exílio da Babilônia. O povo, né, desobedeceu, aquela geração, né, foram, né, escravos por 40 anos no deserto, 40 anos de novo aqui, né, no tipo de deserto de escravidão. Eles recordam do Senhor, né, principalmente por incentivo dos profetas e assim por diante, né? E voltam-se para o Senhor e Deus os traz de volta para a terra. O que isso quer dizer, amados irmãos? Quando não seguimos a palavra de Deus, esse caminho traçado por nós, que é o caminho da liberdade, nos tornamos escravos. Os inimigos aqui, aquilo que nos escraviza, hoje podemos dizer que é os vícios, os pecados. O pecado nos faz escravo, nos escraviza. O pecado, por que é escravidão? Porque o pecado é uma mentira. O contrário da mentira é a verdade. E Jesus disse que a verdade liberta, a mentira escraviza. Então, amados irmãos, se estamos longe do Senhor, se nos sentimos escravizados, presos, andando em círculo, sem conseguir se libertar. Lembra do círculo no deserto, que eles andavam em círculo por 40 anos? Um caminho que podia fazer em poucos meses, gastaram 40 anos andando em círculo. Por quê? Não obedeceram, se tornaram escravos nas suas próprias vidas, não conseguiam se libertar. Se estamos escravos do pecado, do erro, nos sentimos prisioneiros, volte para o Senhor. Clame o Senhor. Procure meditar sua palavra. Seja livre. Deus nos libertará. Nos fará livres, nos trará de volta e nos abençoará mais uma vez. Aqui, tudo isso é importante a gente fazer o quê? Uma escolha. Cair em si, fazer uma escolha. Jesus resumiu isso em várias parábolas, em várias situações. Por exemplo, a famosa parábola do filho pródigo, né? Deixa a casa do pai, deixa a obediência, não quer obedecer, foge. Pois de se tornar escravo, perder toda a dignidade, cai em si e retorna. E o pai o abraça. Sempre assim, né? Deus está nos esperando. Então Deus coloca diante de nós essa escolha. Olha só o que diz aqui, né? O coração do capítulo 30, vamos dizer assim, né? Eu quero dizer assim. Capítulo 30, versículo 11 e seguinte diz assim: com efeito, este mandamento que hoje te prescrevo não é alto demais para ti, nem está longe de ti. Não está no céu para que digas: quem poderá subir ao céu para que o alcance e nos faça ouvir para o praticarmos? Não está do outro lado do mar para que digas: quem atravessará o mar por nós para que o alcance e nos faça ouvir para que o praticarmos? Pois esta palavra está bem perto de ti, está em tua boca, está em teu coração, para que a ponhas em prática. Vê, olha a exortação importante, vê, eu ponho hoje diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. A vida é o bem, morte é mal, né? Ponho diante de ti. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e guardando os seus mandamentos, seus preceitos e suas normas, viverás, terás o bem, né? E te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para dela tomar posse. Se, porém, teu coração se desviar e não quiseres ouvir, se te deixares seduzir para te prostrar diante de outros deuses e servi-los, eu vos declaro hoje que certamente perecereis. A escolha
né? Você pode seguir lá, passar para o versículo, segunda parte do versículo 19. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à tua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é tua vida e longevidade, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais. Abraão, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, né? Então é uma realidade. Peçamos essa graça ao Senhor de saber fazer a escolha. Escolhe, pois, a vida, não a morte. Amados irmãos, essa frase é um grito para defendermos a vida. A vida de tantos, mas eu quero dizer aqui, principalmente a vida dos inocentes. Isso é um grito contra o aborto, por exemplo. Quantas crianças que não nascem porque alguns escolheram a morte. Morte, escolha o mal. Talvez por isso tantas desgraças tenham nos assolado, né? Talvez. É bom pensarmos. Escolher a vida sempre, custe o que custar. Muito bem, amados irmãos, né? Já estamos nos alongando muito e vamos encerrando aqui, dizendo, né? Chegamos ao capítulo 31, que aqui fala dos últimos feitos de Moisés, né? E da morte de Moisés. Como eu disse que Deus ordena, a expressão que mais aparece, tanto no Deuteronômio como em toda a Bíblia, mais de 300 vezes, é aquela expressão não ter medo, né? Deus ordena, não tenhas medo, não deve ter medo. Vou ler mais alguns versículos que Deus fala disso, né? Moisés falando principalmente para Josué, mas que serve para nós, né? O Senhor teu Deus, Ele atravessará a tua frente, Ele mesmo destruirá diante de ti todas essas nações, e tu possuirás a terra. Esse é o versículo 3 do capítulo 31. Versículo 6 diz assim: sede fortes e corajosos, não tenhais medo, nem vos apavoreis diante delas. O Senhor teu Deus, Ele vai contigo e não te deixará, nem te abandonará. Continuamos um pouquinho mais para frente. Ser forte e corajosos, pois tu introduzirás este povo. Agora Moisés falando para Josué. Pois introduzirás este povo na terra que o Senhor jurou dar a seus pais. És tu que farás herdá-la. O próprio Senhor, Ele irá à tua frente e estará contigo. Ele não te deixará, nem te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Não tenha medo, nem te apavores. Diante de qualquer situação difícil, diante de uma pandemia, de coronavírus, de doença, seja ela qual for, de perseguição, tenha confiança. Deus está diante de ti. Se nos esforçarmos em colocar em prática a palavra de Deus, né? Então, amados irmãos, tem depois aqui o Cântico de Moisés, no capítulo 32, né? Tem coisas interessantes, ou a bênção de Moisés, ele canta para todas as tribos, abençoando, né? As tribos e assim por diante. E vamos chegar no capítulo 34, por fim, fala da morte de Moisés, né? Claro que essa parte aqui não foi Moisés que escreveu, né, gente? Pode ter sido Josué, né? Alguém já perguntou, padre, diz que Moisés que escreveu o Deuteronômio, porém fala da morte dele, é claro, né? Essa parte foi um acréscimo, né? Esse cântico dele aqui, daqui em diante, é um acréscimo. Possivelmente, alguns dizem, pode ter sido Josué tenha escrito. Então, o capítulo 34 é curto, fala da morte de Moisés. Vou ler aqui para vocês, né? Lembra que Deus disse, isso é uma coisa que a gente não compreende bem, né? Moisés também não entrou na terra prometida. Então, depois desses discursos, Deus fala para ele, agora você sobe o monte, você vai contemplar a terra e ali morrerás. Moisés subiu das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Fasga, defronte a Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Galaade até Dan, toda
Dan, todo o Naftali, a terra de Efraim, de Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neurogo, a região do vale de Jericó. E o Senhor lhe disse: esta é a terra da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó. A tua descendência eu a darei. Eu te faço vê-la com teus olhos, mas nela não entrarás. Mas lembra que esta é terra prometida, é figura, imagem da terra verdadeira, a qual Moisés vai entrar. Nessa ele não vai entrar. E ali morreu Moisés, o servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a decisão do Senhor. Ele foi sepultado no vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-fegor. Mas ninguém sabe onde fica sua sepultura até o dia de hoje. Ao morrer, Moisés tinha a idade de 120 anos. Sua vista não havia enfraquecido, nem esmorecido o seu vigor. Aí fala do luto, né, de Moisés, e no versículo 10 diz assim: nunca mais surgiu em Israel profeta semelhante a Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Ninguém foi semelhante a ele quanto aos sinais e prodígios que o Senhor o enviara a realizar na terra do Egito, contra o faraó e todos os seus servos e toda a sua terra, nem quanto a toda a força de sua mão e os prodígios espantosos que Moisés fez diante dos olhos de todos os Israel. Então, não surgiu mais na vida dos israelitas um como Moisés, até Jesus. Né? Jesus, chamado novo Moisés, o novo Adão, o novo tudo. Deus que se encarnou. Né? Então, amados irmãos, terminamos de ler, né? Assim, passando rapidinho, os 34 capítulos do livro do Deuteronômio. Essa palavra é difícil de falar, né, irmão? Deuteronômio, né? Que é esse livro para quem quer entrar na terra prometida e não ficar girando, né, em torno de si, da sua vida. Deus aqui no finalzinho nos faz lembrar de algo maravilhoso, né? Que quando, né, o homem chega ao seu limite, Deus age. Lembra disso. Quando nós chegamos ao limite de nós mesmos e confiamos em Deus, é aí que entra a graça de Deus. Deus começa a agir. Né? Deus nos ensina a ser forte, corajoso. A ser. Né? Deus nos convida a ser. Ousar a ser. Precisamos ser ousados no Espírito para ser fiéis, ser forte e corajoso para obedecer ao Senhor. Amém, né? Muito obrigado a todos, né? Deus abençoe a vocês. Então o Padre vai dar a bênção, né? Quero dizer só mais um recadinho, né? O Padre Joviano agora me deu outra missão, né? Nosso pároco. Nós vamos começar a estudar, né? Eu vou gravar alguma coisa, deixar aqui também para os meninos colocar, mas assim que eu retornar da nossa viagem, nós vamos voltar a um estudo, mas agora o estudo do Catecismo da Igreja Católica. O Padre Joviano deu essa missão que é longo. Nós vamos fazer um estudo, né? Ler, né? Comentar todo o Catecismo da Igreja Católica, né? Que é longo, né? Que nós precisamos dar razões da nossa fé. Diz São Pedro na sua carta, né? Primeira carta de São Pedro. Devemos estar dispostos a dar razões da nossa fé. Se nós não a conhecemos, como podemos dar razão, né? Então, nós vamos fazer esse estudo, né? Obedecendo, né, ao nosso pároco. Vamos fazer esse estudo. Depois a gente vai fazer propaganda disso aí, vocês vão perceber, né? De ler o Catecismo da Igreja Católica, estudá-lo, né? Catecismo, né, que, por exemplo, a metade do Catecismo é só falando sobre nossa profissão de fé, né? Eu creio, né? Que é a coisa mais importante. Aquilo que cremos, né? Aquilo que celebramos, sacramentos, né? Aquilo que vivemos, né? E assim por diante, né? Depois a gente comenta mais sobre isso. Então vou dar a bênção, né? Mesmo sendo gravado, nessa bênção está valendo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.
obedeceres a voz do Senhor teu Deus, observando todos os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus.